formação bíblica ou teológica dentro de cada testemunho. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar e a gente vai ter respostas de 1 minuto para que mais gente possa participar. E se você gostaria depois de formular algumas perguntas, vamos ter um momento que a gente vai formular perguntas a partir dos questionamentos levantados pelo auditório. Se você quiser fazer isso, você vai levantar a sua mão, alguém vai levar um microfone para você e você vai poder formular a sua pergunta no tema, tá bom? Para que a gente seja mais objetivo. Então vamos começar pelas apresentações, lá da outra ponta, Daniel. Bom dia, gente. Sou Daniel, tenho 31 anos. Hoje pastoreio a comunidade Doca 12, Sal da Terra, em Santo André. Sou casado com a Carol há quase 4 anos. Temos uma filha chamada Sara e agora mais um que está vindo chamado Matias. Fala da sua formação. Sou formado em Teologia no Seminário Presbiteriano do Sul e tenho uma pós-graduação em Gestão de Projetos. Trabalhei muito com jovens, na verdade, uma missão que atua com acampamentos, congressos mais voltados para a liderança jovem, onde eu morei há alguns anos e trabalho lá há um pouco mais de 10 anos. Obrigado, Daniel. Edson. Bom dia, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou pastor na igreja Boca do Rio, também em Sal da Terra, em Salvador, com mais 3 pastores e estamos já há um bom tempo em Sal da Terra, praticamente quase 18 anos. A relação é muito mais antes da institucionalização. Eu já conhecia meus irmãos e daí vai. Eu sou também formado em teologia, eu consegui fazer a graduação e vindo de uma igreja já bem tradicional, tinha formação local e institutos bíblicos, também assim, faculdades não concluídas também, porque não tinha ainda aquela licenciação pelo MEC, mas conseguimos já formalizar também essas coisas. E sou casado com Mônica, que está com vocês aí sentada, há 16 anos que nós estamos casados, temos 4 filhos, somente um está em Salvador, o restante está soltos no mundo. Estamos juntos nessa jornada, felizes e sofrendo os desafios que todos vocês estão sofrendo, exatamente a gestão de igreja, consolidação de igreja e fazer com que também nós saiamos para a multiplicação. Obrigado, Edson. Ari? Olá, eu sou Ariovaldo Júnior, sou pastor da igreja Sal da Terra Manifesto aqui em Uberlândia. Trabalho também com alguns projetos online, que tem sido uma extensão daquilo que é o nosso chamado como igreja local. Comecei com um trabalho com desigrejados e hoje a gente também trabalha alguns grupos de mentoreamento, tanto dos nossos pastores, das nossas igrejas filhas, que estão longe, A gente tem uma vocação para só plantar a igreja longe. Então o pessoal fala assim, olha, plantamos tantas igrejas, eu falei assim, mas ninguém plantou igreja tão longe igual a gente está indo, A gente só em quebrada. E a minha formação é na área de computação, mas eu tenho sido desafiado a trabalhar muito nessa questão também do ensino bíblico e tudo mais, segundo Deus tem dado graça. Obrigado, Ari. César? Bom dia a todos. Meu nome é César, sou casado com a Cristina, pai de 3 filhos, avô de 7 netos, sou formado em engenharia, estamos acabando agora uma pós em teologia e transformação social e junto com o Paulo Júnior aqui nessa mesa, a gente está aí desde o início, desde a época da banda, depois a criação da missão, fundador do ministério, então a gente está aí nesse batidão abençoado desde a nossa adolescência. E sou pastor da igreja Sal da Terra do Caraíba aqui em Uberlândia. Obrigado, senhor. Bom dia, gente. Paulo Júnior, o Borges. E uma alegria estar aqui, sempre muito bom. Estamos juntos lá, eu e a Lana, 32 anos. Nossa vida de casado coincide com o ministério como organização, como igreja. E foi bem nos primórdios, a igreja é um pouquinho mais nova que a gente, mas é mais ou menos
esses 32 anos que nós estamos juntos, temos em casa criado ali aos nossos pés 5 filhos, aí a gente vai com uma multidão de outros filhos aí, mas sempre bom entender que é uma alegria, essa relação de família grande, e temos o privilégio hoje praticamente todos estarem aqui participando, Neto, já ontem eu encontrei a Neta aqui, muito bom, maravilhoso, e minha formação profissional, engenharia civil, tive alguma experiência também na área de agricultura, pecuária, essas coisas me ajudaram muito ministerialmente, também formado em teologia, e estou em Goiânia já, para minha surpresa, nós já estamos lá há 17 anos, brincadeira, a gente achava que ia falar ficar doido, pastoreando a congregação ali no Alfa Mall já, eu creio que são 8 anos já, por aí, 8, 9 anos já. Bom, nosso bate-papo hoje é sobre formação, conteúdo bíblico, vamos colocar dessa forma, porque nós não temos nenhuma ação do Sal da Terra no sentido de uma escola, uma formação teológica, a gente tem muito mais iniciativa na área de eclesiologia, na formação dominante, missiologia, que propriamente. Mas como tem se dado na comunidade de vocês o conteúdo bíblico, como tem sido repassado isso, como na formação do povo e também daqueles que vão chegando ao núcleo de liderança, de ensino, como tem sido? Vamos começar lá, César, no Caraíba? Às vezes até desligado, tá? Não, está ligado. Bom, nosso trabalho no Caraíba tem sido fundamentalmente em trabalhar grupos, como o Ogalvo comentou aqui, a nível de tamanhos de igreja. Nós estamos num tamanho onde a gente não consegue mais ter todo aquele cuidado específico, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas nós somos um tamanho de igreja onde a gente precisa começar a fazer e oferecer para a igreja múltiplas opções no que diz respeito a crescimento, a entendimento bíblico, e a gente tem feito isso muito na questão de oferecer para a igreja trabalhos, principalmente na área de ensino. Então, no Caraíba nós temos trabalhado muito com pequenos grupos nas casas, temos trabalhado muito com o oferecimento de cursos específicos em áreas específicas dentro do ensino bíblico, e trabalhamos também a liderança para que essa liderança possa crescer em entendimento também, oferecendo material que lhes dê condição de ser formados no entendimento bíblico. Estamos trabalhando bastante na questão de preparar cada vez melhor a igreja no aspecto educacional, ou seja, preparar os nossos líderes, preparar o nosso povo, trabalhar para que eles tenham um fundamento bíblico para crescer. Então, a gente tem como igreja trabalhado muito no oferecimento desse tipo de cursos, de opções, para que os nossos líderes e também aqueles que vão chegando na igreja tenham condição de crescer na palavra de Deus. Há um livro que chama Move, que é essa estatística lá da Willow Creek, que foi feito com várias igrejas, de várias denominações, de vários tamanhos, de várias expressões, e a conclusão de que a saúde do discípulo chega num determinado momento que a maior eficácia, a ferramenta mais eficaz é levar a pessoa individualmente a ler as escrituras e meditar sobre elas. Que nenhum ensino organizado do tamanho da igreja é capaz de substituir essa ferramenta, né, que é simples, é a mais simples de todas, né? O relacionamento pessoal. Ele ler a Bíblia e meditar sobre a Bíblia sozinho. Ari, como tem sido nesse seu ensino, tem descoberto várias coisas, até pela sua trajetória na internet, de levar essas pessoas, como você tem visto isso nesse momento? No momento a gente tem tentado rever algumas formas de trabalho, né? Porque eu até comentei com alguns no ano passado, quando a gente fez aquela análise, inclusive a partir do conselho do ministério, tentando ver a saúde das nossas congregações, nós percebemos que havia uma certa mediocridade no lugar onde a gente se encontrava. Não que a gente estava indo mal, parece que da faixa de igrejas onde a gente se encontrava, a gente estava no topo, só que era medíocre, a gente está ali sem ter feito esforço nenhum para isso, simplesmente cuidando do culto, fazendo as coisas que são naturais da vida da igreja, né? Então, nos últimos meses, já mais de 6 meses, mais ou menos, nós temos tentado trabalhar
a questão da fundamentação bíblica dentro daquilo que é a proposta da nossa faixa, porque se por um lado o modelo de escola funciona para o padrão de congregação do César, para o meu não funciona, porque a minha congregação tem outro perfil, ela ainda não tem um perfil de pessoas que vão funcionar dentro desse modelo, até pelo número de pessoas e a natureza do compromisso, né? Só que também nós não somos mais uma igreja tão pequena a ponto da gente achar que é tudo um grupão, que tudo vai funcionar, então eu vou receber todo mundo na minha casa. Já acabou esse negócio, não tem como mais. Então o que nós acabamos adotando? Nós temos tentado trabalhar o ensino em todas as expressões da igreja. Parece óbvio, irmãos, mas às vezes não há uma intencionalidade. Das letras das músicas que são cantadas, as séries de pregação que são produzidas. As nossas séries, no momento em que nós nos encontramos, elas não são uma ferramenta de marketing ainda, na perspectiva de se divulgar o que vai ser trabalhado no mês, porque para nós isso seria diferente. Mas considerando as condições em que a gente tem um índice de ocupação das igrejas de 50%, e de que há um desafio de que então essas pessoas sejam levadas a ter conhecimento da Escritura mínimo, ou serem desafiadas a começar a ler a Bíblia por si mesmas, a gente está tentando trabalhar vários elementos que a bombardeiam ao longo do mês com uma mensagem central. Então nós baixamos realmente a expectativa de repente trazer grandes pregações, mas de trabalhar com mais densidade os pequenos fundamentos. Se o cara faltar em 50% das programações, ele já vai ter o mínimo necessário daquilo que a gente desejava que ele alcançasse no mês. Então essa tem sido a nossa principal estratégia atualmente, e isso obviamente envolveu um esforço de alinhar tudo na vida da igreja. Nós tivemos, inclusive, que pegar algumas áreas que todo mundo diz assim, e o departamento de não sei o que lá, o ministério de não sei o que lá, e literalmente tomar a decisão de falar, com isso nós não vamos mexer. Aí o cara fala, mas eu queria que tivesse isso. Eu falei, então vai para outra congregação, vai lá para o César que ela tem. Por quê? Porque dentro da nossa vocação, a gente querer assumir uma vocação, uma forma que não é compatível com a nossa realidade, mais atrapalha do que ajuda. Talvez seja um dos grandes pontos fortes de uma congregação é descobrir aquilo pelo qual ela foi feita para fazer, porque fica muito fácil dizer o que não fazer. Então o não faz parte do desenvolvimento. Como é que tem sido a sua realidade lá, Paulinho, na formação bíblica do pessoal? Uma das questões, eu já tive experiência em várias vivências de igreja e congregação. Então é essencial que no processo da plantação a pessoa, quem está encarregado disso, o grupo, o conselho que está lá trabalhando nessa área, ter a sensibilidade de identificar realmente o povo com quem você está trabalhando, para você saber que tipo de ações melhoram o aproveitamento pedagógico. Uma das coisas mais essenciais do processo de desenvolvimento da igreja é entender que toda atividade da igreja ela não tem que ser resolutiva, ela tem que ser pedagógica. Então, um dos problemas nossos é que nós temos pressa de resolver problemas. E os problemas são para promover o encontro. Então, às vezes, nós não estamos desfrutando do encontro porque estamos com pressa de resolver problemas. Uma vez resolvido o problema, você não tem mais a oportunidade do encontro. E o encontro é pedagógico na solução do problema. A igreja tem que participar de maneira pedagógica no enfrentamento do problema, que é isso que ela vai depois aprender na vida prática dela. Então, no exato momento agora, o povo, nós estamos lá cuidando do pastoreano, é um povo que tem muita facilidade de assimilar conteúdo. Então, se a gente fosse desenvolver atividades lá, e só trazer conteúdo acadêmico, ensinar a Bíblia de forma acadêmica, ele não teria dificuldade de absorver isso. O que mais tem lá na paróquia é diploma e especialidade. Então, a nossa pedagogia lá hoje é a prática bíblica. A nossa melhor forma de ensinar e fundamentar a Bíblia é colocar isso em prática. É bem parecido lá com a igreja primitiva, que diz lá, como é que viviam os convertidos lá iniciais? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí é vago. O que era essa doutrina dos apóstolos? Não sabe, não pontua isso de maneira clara, mas pontua de que maneira isso era vivenciado. Então eles faziam isso como? No templo todos os dias, em casa, repartindo pão, tal. Então uma das formas que nós temos lá de ensinar a Bíblia é criar dentro da igreja um ambiente onde essa Bíblia seja praticada.
que as pessoas se responsabilizem umas com as outras. Então nós oferecemos a Bíblia como material agora de consulta e conteúdo. Então ela está disponível para as várias pessoas, eles têm capacidade de ler mesmo e meditar, só que eles vão procurar a Bíblia como forma de enfrentar a sua dinâmica. Então há uma intencionalidade. Por exemplo, às vezes as pessoas olham lá para a nossa paróquia e acham que aquilo é casual. Por exemplo, há uma intencionalidade às vezes de retardar a criação de uma estrutura organizacional, contratando pessoas, por exemplo, para ensinar a criança. Por quê? Porque a gente percebia que havia gente demais, casais demais, em condições de buscar a Bíblia e eles mesmos fazerem isso. Então uma das formas muitos dos nossos casais lá foram formados, aprenderam a Bíblia, porque foram aprender a Bíblia para poder ensinar para os seus filhos. Então isso é uma forma pedagógica de enfrentamento do problema. Então cada um foi procurar na Bíblia formas de liderar o seu pequeno grupo. Então isso está obrigando as pessoas a essa reflexão pessoal, diária, em busca de revelação no desempenho dos seus papéis. Então isso é uma pedagogia. Para muita gente isso é quase intuitivo, mas para nós que estamos coordenando o processo, isso é intencional. Então os líderes são estimulados, por exemplo, a se envolver com a comunidade, lá no trabalho, em obras sociais, Então a igreja está constantemente sendo desafiada a buscar problemas. E aí, à medida que a congregação busca problemas dentro das suas áreas de atuação, eles têm a palavra de Deus para ser ensinada com fundamentos muito básicos. Se você for lá na nossa paróquia, lá o que a gente ensina de fundamentação é quase repetitivo, tem 8 anos. E são pontos muito elementares, fundamentais mesmo. Então nós temos lá 3, 4 pontos, como amor de Deus, compromisso com o irmão, compromisso com a comunidade e compromisso com a família. Esses são os pontos fundamentais. Ele tem a palavra de Deus, ele tem condições de ir a essa palavra de Deus, ter uma relação e encontrar elementos para colocar isso em prática. Então lá nós temos a opção da prática bíblica e não apenas do conteúdo bíblico. Então essa é a nossa forma de ensinar a Bíblia, a prática bíblica. Edson, como é que tem sido a congregação lá em Boca do Rio? Tem que tamanho? A nossa congregação em Boca do Rio, ela tem sofrido, na verdade, umas transformações muito fortes, não somente de tamanho de igreja, de quantidade de membros, como também a própria dinâmica dela. Porque, na verdade, a gente viveu de uma situação de uma igreja grande, de 300 pessoas, e tinha essas coisas tudo bem arrumadas, escola dominical, não mais escola dominical naquele perfil antigo que a gente tinha, mas a gente tinha fundamentação bíblica no local de reunião, mas principalmente toda a nossa dinâmica era nos pequenos grupos, que trazia, na verdade, a parte mais solidificada, mais basilar da igreja, o ensino, era exatamente durante a semana nos pequenos grupos. E tínhamos, na verdade, uma igreja grande de 300 pessoas, porque tínhamos também um grupo muito efetivo de líderes comprometidos, que tinham experiência bíblica, tinham experiência cristã, estavam totalmente envolvidos no processo. Eram pessoas que trabalhavam durante o dia, não tinham vinculação diretamente com a igreja, não eram líderes de tempo integral, mas a vida naquelas circunstâncias, nós éramos, na verdade, muito intensificados no ensino nas casas. E isso levava para que esse povo todo congregasse conosco no domingo. E também nas reuniões, uma vez por semana, de oração e de estudo bíblico no local de reunião. Mas o que aconteceu? Nós terminamos perdendo espaço por um redirecionamento pastoral, umas decisões que foram tomadas, e nós terminamos ficando sem a estrutura. E tivemos que reduzir bastante o número de membros. E aí nós saímos de uma situação de uma igreja grande, estruturada, vamos dizer assim, eclesiasticamente, porém quando nós voltamos a uma constituição, a uma realidade de uma igreja pequena, sem estrutura, nós sofremos as demandas de pessoas que estavam acostumadas com os processos bem arrumadinhos. O que sustentou a gente, ainda bem nos sustentado, são os pequenos grupos, que ainda estamos tendo dificuldade, porque a maioria dos líderes que estavam conosco se tornaram pastores.
E nesse processo a gente não conseguiu fazer multiplicação de liderança, porque a gente se ocupou mais em consolidar os que ficaram. Não houve a mudança estrutural, o redirecionamento, porque nós nos tornamos Sal da Terra e não foi simplesmente mudança de nome. Na verdade, a gente já tinha, a liderança estava bem encaminhada nas coisas que a gente já fazia no geral. Porém, uma boa parte das pessoas foram embora. E as que ficaram, a gente teve que tratar elas de modo muito intensivo. Um trabalho mais pastoral, sacrificial para a gente, para tornar essas pessoas estabelecidas em suas casas, as famílias estabelecidas, para de novo a gente voltar a estruturar, que ainda não conseguimos. Não temos espaço físico, hoje nós estamos em uma condição de um prédio alugado, com muita deficiência. Nós temos dificuldades na área de ensino de crianças, estamos com muitas dificuldades assim, de espaço físico, porque muitas das pessoas que congregavam com a gente estavam também por causa da estrutura. E agora nós estamos intensificando a reunião, encontro de liderança, novos líderes, e tentar resgatar aqueles outros que lá atrás estavam ativos, mas que hoje estão ocupados com suas famílias. São os casais jovens que tiveram seus filhos e que de alguma maneira eles deram para trás e ficaram praticamente os pastores lidando com o ensino, fazendo acontecer, principalmente os pequenos grupos. E agora nós estamos tentando ver se a gente consegue consolidar outros pequenos grupos e fazer com que essa liderança possa trazer esse pessoal mais perto, para a gente fazer os estudos mais gerais, para unificar, estabelecer uma certa, um nível, nivelar mais ou menos por baixo, e a gente fazer algo mais especificamente para casais. Nós temos uma outra dinâmica para trabalhar o ensino, exatamente fazendo segmentos de casais. Nós temos momentos com os casais, ainda que estamos sendo muito esporádicos. Mas de novo, eu quero só te interromper, porque senão a gente não precisa de todo o escopo. Objetivamente, há um programa de ensino na igreja? Sim, nós estamos redimensionando os nossos ensinos, fazendo aquilo que nós fazíamos lá atrás, só que a gente está agora tentando simplificar ao máximo esses ensinos. Qual que é o tamanho da igreja lá? Nós, hoje, assim, 120 pessoas, no máximo. Obrigado. Daniel, como é que tem sido a sua experiência dentro de uma igreja ainda naquela primeira faixa de crescimento, de plantação? Como a gente representa um grupo menor, que é o grupo até 50 pessoas, a gente tem sido desafiados a trabalhar bem no ensino, para que a congregação não seja apenas o encontro pelo encontro, que vai ficando muito cômodo, muito amistoso, muito amigável, né? Então a gente decidiu que a gente trabalharia o ensino em todas as ordens do culto, todas as coisas que a gente faz, né? A gente instituiu na nossa igreja a Escola da Família. Então todas as quintas a gente tem alguns cursos oferecidos para casais, jovens, finanças, muitos que até alguns irmãos aqui usam, né? A gente na quarta-feira tem um grupo de estudo bíblico. No domingo antes do culto a gente também tem um estudo bíblico, e o culto também é um momento muito pedagógico, né? Então a gente tem procurado pregar em séries, tanto quanto expositivas. Ficamos lá, acho que quase 5 meses pregando no livro de Tiago, para ensinar os irmãos a importância de ler a Bíblia, né? Foi muito que o Galvão falou. Então a gente desafiou os irmãos a lerem a Bíblia, e o nosso estudo bíblico não é uma aula bíblica, né? Não tem um professor, tem um mediador. Nosso desafio é que cada irmão leia o mesmo capítulo da Bíblia todos os dias, e tenha chegado para o encontro tendo lido 7 vezes aquele mesmo capítulo, e a partir da sua leitura nós fazemos uma certa mediação, e isso é possível. Já fiz isso antes com adolescentes. Se der certo com adolescentes, vai dar certo com os adultos. Já lemos grande parte da Bíblia com adolescentes 7 vezes, então os adultos podem fazer isso também. Então estamos lendo Efésios agora, tentando ler em um curto período 7 vezes, para discutir a respeito daquilo.
Então, a gente também trabalha o ensino a partir das músicas. Então, uma grande parte das músicas que são tocadas na nossa congregação são escritas por nós mesmos, né, membros da congregação. Também traduzem o que nós cremos, como família, a nossa forma teológica de pensar, e tenta fazer as amarrações, né, para que desde o cumprimento na porta, a música, o abraço e a pregação estejam sendo levados numa mesma direção, que no fundo é teológica, mas tem a expressão prática. Bom, isso é primeiro para vocês entenderem a realidade de cada um. Eu gostaria de, se alguém tivesse alguma pergunta, a gente pode começar a formular algumas. Então, tem Lúcio aqui na minha frente, da primeira fileira. Alguém traz o microfone para ele. Levanta a mão, Lúcio, para te achar aí. Precisa de alguém com o microfone da técnica aí para poder levar. Bom, uma das coisas... Vai levar o microfone. Fica de pé e sabe que é você que quer o microfone. Enquanto o Lúcio fala assim, uma das literaturas dizem é que em qualquer organização, normalmente 80% das pessoas não compreendem nem a cultura, nem a missão da organização, seja ela empresarial ou seja ela do terceiro setor. Como a gente pode fazer com que o nosso povo, então, de tudo que nós estamos conversando aqui, vocês percebem que as pessoas na igreja sabem dessa intencionalidade, ou seja, não apenas, isso é o que a gente é e as pessoas vão descobrindo. Elas sabem assim, não, eu estou confortável porque eu sei que eu vou ter que fazer os cursos, isso é algo, a gente, nos pequenos grupos, é cada um por si. Como é que vocês veem o povo de vocês? Antes da gente responder isso, eu não quero fazer a pergunta. Não, a pergunta é o seguinte, se existe na igreja, né, cada um com o seu tamanho, se existe um padrão, não um padrão, mas um critério de formação bíblica, de fundamentação bíblica para a formação de líderes, para a ordenação de pastores, de presidentes, se existe um critério, uma escola, um critério mínimo de fundamentação bíblica para a formação dessa liderança, dessa ordenação de presbíteros, diáconos e pastores. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ser bem objetivo. Então começa, Daniel, tem alguma coisa, tem uma perspectiva que, como a igreja nova ainda, há um apontamento para novos pastores lá na congregação e como isso estará, mais ou menos isso, da fomentação, da preparação para essas pessoas. No nosso caso ainda não há, porque os pastores que já foram ordenados lá, já vieram, já são formados em teologia, tem uma boa prática, mas nós não temos um programa para novos líderes teológicos. Ari, tem alguma lá na sua realidade? Como é que faz? A gente só forma pastores, a gente não forma outra coisa não. Aí, se a visão do cara para si mesmo é de mediocridade, não é nossa responsabilidade. E de fato existem pessoas que vão te servir, às vezes que o seu tamanho é outro, está tudo certo. Mas hoje eu diria assim, nós não vemos a necessidade de um estudo formal, porque eu acho que a gente não tem tido eficiência nesse sentido. Tanto que a nossa crise não é de conhecimento teológico, a nossa crise é de coração. Então eu digo assim, tudo que nós trabalhamos na congregação é para levar o cara que chegou hoje, em um determinado momento, se de fato ele tem vocação para isso, ele exercer plenamente o ministério. Beleza, Paulo João. Isso, eu creio que é importante a gente patentear isso, até como plataforma de iniciação da terra, para ficar mais claro, talvez para nós todos aí, se ainda não está. Gilberto, você mexeu aí também. A igreja é uma escola, como vida de família. Viver em família é uma escola de cidadania. A igreja não é a reunião das ovelhas, é o encontro dos pastores. Então, muitas vezes as ovelhas, quando Jesus olhou a cidade e viu as ovelhas, elas estavam fora do encontro, porque faltavam pastores. Então, meu entendimento é que toda atividade, uma atividade infantil, é para formar uma consciência de liderança. A vida da igreja é para formar os líderes da comunidade. Então não há atividade passiva na igreja. A igreja é uma escola, a igreja é a escola de liderança, dos líderes da comunidade. Então toda atividade, tá vendo? Esse é um problema. A gente começa a achar que igreja é para resolver o problema dos outros. Uma questão resolutiva. Não, a igreja é para formar uma consciência daqueles que vão resolver o problema do mundo, da cidade. Então a igreja é essa família que assume a responsabilidade de cuidar de todo mundo. Tudo é nosso. Nós quem é a igreja.
Então, desde a atividade lá com a criança, a sala infantil lá é para gerar nela uma consciência de responsabilidade com o coleguinha, com a escola, com a família, o quanto antes trabalhar. Toda atividade da igreja visa o quê? Maturidade. E o que identifica maturidade? Responsabilidade. Então, toda a atividade da igreja é para gerar uma consciência responsável. A família de Deus. E a família de Deus é responsável pelo resto. Então, toda a atividade da igreja é uma pedagogia de responsabilidade com a comunidade como um todo. Bom, vou tentar ajudar a pergunta do Lúcio ali, no sentido objetivo do tamanho de igreja. Então, eu não posso lidar com a igreja que eu estou reunindo 1000, como da igreja que eu reúno 40. Alguns processos vão ter que ser um pouco mais claros e intencionais no processo. Claro que, não, a intencionalidade é um todo. Mas a pergunta é, nos últimos pastores ordenados, lá no manifesto, ali, eles tiveram, qual é a formação? A formação deles é do culto e do pequeno grupo, há um passo a passo. Os últimos pastores formados, quem foi ordenado lá no Alfamol nos últimos 8 anos, esses pastores que foram ordenados lá no Alfamol, gerado e formado ali, eles tiveram um roteiro ou não? Eles foram só observados e encontrados. Ari, lá no seu caso, depois a gente vai aqui. Foi formado em tudo. Aí eu não consigo fazer essa separação, que de fato tudo é uma coisa só. O Daniel até falou do cumprimento e tal. É isso mesmo, toda a vida da igreja está conectada. Então o que vai acontecendo é que é o seguinte, um dos sintomas das pessoas começarem a ter uma mudança de entendimento é inclusive o engajamento com as programações. Porque é incrível as pessoas falarem assim, mas não deu para ir no domingo que eu estava cansado. Eu falei assim, mano, eu prego 5 vezes por semana, quando eu não prego no domingo. Então eu falo, você está cansado de quê? Porque parece que a gente não trabalha, né? A gente fica dormindo. Uma coisa é a formação. Eu acho que é importante deixar claro, dentro do processo construtivo, isso é característico do Sal da Terra, por isso que muita gente às vezes desaponta. Uma coisa é a formação, outra coisa é a qualificação específica na área que vai atuar. Então, o líder, ele não é treinado, ele é formado. Então, nós estamos falando de formação e liderança, é uma formação. Agora, um determinado líder precisa de uma qualificação na área teológica, fundamentação específica, ele vai atuar. Pronto. Ou ele precisa, às vezes, de um treinamento na área de business. Às vezes você tem um líder aqui, ele é pastor, mas na área que ele vai atuar, você tem que mandar ele para uma escola de administração. Porque ele vai trabalhar na área de gestão. Esse é o problema, nós fomos ficando religioso, e aí nós não estamos qualificando dentro daquilo que é a vocação e a função. Porque a igreja precisa ter essa sensibilidade. Então, a qualificação, o treinamento tem que estar associado àquilo que é a vocação específica e o papel que ele vai desempenhar. Então, uma coisa é formar um líder, você vai formar na área dos valores, da responsabilidade, das relações, ele está sendo formado, está sendo construído nos seus valores. Bom, agora eu tenho um líder lá que precisa de formação teológica. Nós temos a prática, às vezes, de mandar o cara para uma escola de teologia, que nem, nós não temos, mas mandamos ele por lá que está boa, atende, beleza, certo? Não temos que criar uma escola teológica. Mas às vezes nós vamos ter que mandar para uma faculdade de ensino, ou de direito, mas é porque o nosso tema hoje é fundamentação bíblica. A formação de líderes é de outro painel. A fundamentação bíblica do cara tem que acontecer na vida dele, na congregação, porque senão não é replicado. Aqui que nós estamos falando aqui tem que valer lá para a comunidade carente, pobre, e para a comunidade mais sofisticada. Então é fundamentação bíblica. Então do que nós estamos falando? Fundamentação bíblica é a igreja suficiente para comunicar a ele os valores e princípios necessários para ele enfrentar a vida em qualquer estágio, em qualquer ambiente, em qualquer realidade. Ele mudou de ambiente, ele vai buscar as qualificações. Então, vamos pensar, nós estamos aqui com 5 tamanhos de igrejas. No seu caso, com uma igreja de quase 1000, como você trabalha a fundamentação? Vamos dar assim, nós trabalhamos lá no conceito da escola, da Universidade da Família, eu tenho os pequenos grupos, a gente atua nos seminários. Como é esse dado para que quem está ali fala assim, não, eu queria entender onde eu posso usar essa ferramenta ou não essa, não apenas na construção do todo da igreja, porque às vezes fica, para as pessoas entender, é mais difícil um pouquinho. Então vamos tentar ajudar elas assim, não, lá eu trabalho em culto,
Como é que é? Dentro daquela Quem que é que você está comunidade, dizendo? Assim, o todo. Quem Então, que é o respondendo você lá, dentro daquela comunidade, naquele nicho cultural. Não, dentro da sua igreja. Né? Isso, lá, na nossa realidade, naquela realidade, naquele nicho cultural, naquele ambiente, naquela cultura, a nossa formação é, nós estimulamos atividades que geram senso de responsabilidade espiritual. Quais atividades? Pronto, então nós temos lá as atividades de transformação, ou seja, como é que a comunidade, a igreja se engaja nos problemas sociais do seu entorno. Nós temos atividade, por exemplo, na formação dos novos convertidos, homem ao macho, mulher única, vamos buscar as ferramentas. Por quê? Porque é a forma que a gente tem de atender os novos convertidos. Atender o cristão na sua formação pessoal, os pequenos grupos, oferecer condições para que ele atue dentro da igreja, os ministérios. Então ele está lá cuidando do culto, ele está atuando na diaconia, ele está lá atuando no ministério infantil, em qualquer área. Todas as áreas estão abertas e ele vai se identificando, vai atuar naquelas áreas. Então todas as atividades pretendem que a pessoa se responsabilize por uma coisa que está sendo oferecido para ele, dentro daquilo que é a nossa cultura, a nossa ambiência. Só um comentário, eu acho que às vezes é um vício na nossa maneira de viver igreja, onde nós nos colocamos em julgo desigual nas nossas alianças dentro do próprio ministério. Eu falo assim, uma igreja de 50 tentar se inspirar com aquilo que é a prática daquilo que é igreja comum, ela não vai conseguir. E às vezes ela copiar aquilo que é extremamente eficaz vai atrapalhar aquilo que nós estamos vendo. Nós precisávamos gerar uma cultura de andarmos mais próximos àqueles que são semelhantes a nós, ou aqueles que são imediatamente maiores ou já passaram pela crise, mas um momento mais próximo. Tem mais sensibilidade. Sim, porque senão nós vamos pegar assim, quais são as igrejas grandes do nosso ministério? E toda vez que a gente tiver precisando de ajuda, nós vamos encontrar elas. E nós vamos entender que elas já têm outra dinâmica. E elas podem se ajudar, às vezes mais do que elas podem nos ajudar. E nós, irmãos, não tem nenhuma congregação no nosso ministério que não tem algo que possa ser repartido com outra congregação e que isso vá se tornar bênção para o crescimento de todos. Mas o problema é que às vezes há o vício da gente achar que isso vai acontecer por decreto, que isso vai acontecer por uma mobilização a partir do ministério. E na verdade isso deveria acontecer a partir dos próprios relacionamentos entre nós. E a gente faz agenda, reunião de presbitério e tudo mais, mas às vezes nós nos sentamos na nossa própria mesa, a gente não entende como nós deveríamos assumir esse senso de responsabilidade uns pelos outros. Porque aí a fundamentação bíblica, ela vai se tornando muito mais fácil, a orientação de um programa para que ela aconteça vai se tornando muito mais fácil. A gente vai poder ajudar uns aos outros e chegar nos resultados que Deus deseja. Esse material do Tim Keller é muito interessante, porque ele avalia os 4 tipos de tamanho de igreja. Então ele considera as igrejas pequenas, 0,50, depois até 100, depois a igreja média, 200, 400, depois a igreja grande. E esse material, baseado nisso que o Marinho falou, ele traz o que seria necessário para romper as barreiras. Então, vamos supor, a partir do momento que eu quero passar da igreja de 50 para de 100, eu vou ter que romper uma pequena barreira. E assim por diante. Entre cada tamanho de igreja, existe alguns pontos que você precisa... São limitadores que você precisa romper para passar para o tamanho maior. Então, quando o Ari fala, seria interessante que as igrejas de 50 tivessem acesso melhor àquelas de 100, ajudaria a reconhecer quais são as barreiras que precisavam ser rompidas para passar para o tamanho seguinte. Então, a partir do momento que eu estou no tamanho, quais seriam as barreiras que eu tenho que romper para passar para o tamanho seguinte? Esse material ajuda bastante a gente a ter essa consciência. E cada igreja também, à medida que ela rompe a barreira, ela começar a assumir a responsabilidade pelas outras que ainda não assumiram, que não romperam. Porque tem um caminho das pedras. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é justamente para que nós possamos nos identificar com os desafios próprios do momento em que eu estou, ao mesmo tempo, não nos acomodar naquela condição, ou seja, sermos também, de alguma maneira, incomodados e dizer, como o Ari diz, poxa, eu estou aqui fazendo sem intencionalidade, parece mediocridade, porque nós estamos onde estamos sem nenhuma esforço, eu quero fazer um esforço para subir, que é o que você começou a falar, não é isso? Então nós estamos aqui hoje apresentando para todas que querem crescer, falar assim, poxa, eu me identifiquei com os desafios do Daniel, como é que você está lidando com a formação de gente para dar os cursos, por exemplo?
E a gente fala, não, vamos lá, curso. Como lida lá em Salvador, como é que lida lá? Quem pode ser líder de pequeno grupo? Bom, a nossa realidade, a gente está procurando de fato o caminho do relacionamento, porque dentro da nossa condição de uma igreja pequena, não somente numericamente, mas pelas dificuldades locais, não tem como a gente encaixar uma outra realidade senão a relação e no fazer a gente vai identificando pessoas que têm um dom. Assim como aconteceu conosco, quando nós estávamos a serviço, assim, um grau de atuação na igreja muito mais restrito, da mesma forma a gente está identificando que existem dons, existem potencialidades que estão escondidas na vida dos irmãos. E é servir a mesa, não reunir para fazer algo pequeno, muito bem quando o Daniel falou, a necessidade da gente voltar para a Bíblia dentro da realidade local, a nossa necessidade pessoal. Porque existem muitos apelos de claro, assim, querer se comparar com coisas grandes. Até mesmo a mídia tem feito esse trabalho no inverso. Uma informação que está frustrando mais do que ajudando as pessoas a se encarar, se ver na condição que se encontra naquele momento. Nós, como vocês, encontramos com pessoas que já tiveram momentos maravilhosos lá atrás, mas não estão conseguindo conviver com a sua realidade hoje, porque têm conhecimento, mas estão quase inábeis, por conta das características, das dificuldades do hoje. Então a gente está procurando inserir as pessoas aonde a gente vai, levar as pessoas a participar junto conosco. Isso é um desafio, não somente para elas, como para a gente, porque muitas vezes elas não se veem naquela posição. E muitas vezes nós não nos vemos junto com elas fazendo as mesmas coisas. É um desafio para nós pastores, para a nossa liderança, abrir espaço para o outro. Então a formação está no mínimo na relação. Alguém que a gente já identifica que são pessoas fiéis em suas casas, que têm maturidade, que já entende, mesmo passando dificuldades, mas que já estão entendendo que é necessário que a sua casa esteja em ordem. É algo que a gente não pode abrir mão. Obrigado, a gente não pode exigir o legalismo, mas assim a gente entende que a melhor coisa não é a formação intelectual, mas principalmente a relação com Cristo e a tua família que está vivendo. Quero só encerrar com o Daniel, a gente tem que chamar o nosso próximo. Tá, eu acho assim que a gente escuta pessoas que são muito inteligentes, que estão aqui, né? E às vezes nem todo mundo tem a mesma condição de gerar conteúdo. Eu acho que nós, como pastores limitados, precisamos reconhecer humildemente as nossas fragilidades. Há muitas instituições que têm trabalhado sério com formação de conteúdo bíblico. A Bíblia é o livro mais complexo da humanidade. Os pastores nunca fizeram nenhuma aula e querem entender o Pentateuco, sem nunca ter entendido o contexto de Moisés. Então, eu entendo que o Galo está tentando dizer aqui, porque se nós não tivermos humildade de reconhecer que não somos capacitados, nós levaremos a igreja a uma má fundamentação bíblica que no fundo afetará a sua prática de vida. Então nós precisamos ir aos irmãos que estão trabalhando os fundamentos bíblicos com coerência no Brasil e buscarmos essas ferramentas, como a Universidade da Família, seminários, a FLAN que tem ajudado alguns aqui, a BC2 da ciência, e dizer, irmãos, nós não temos condições, nós nos convertemos, mas não estudamos, e a Bíblia é complexa, foi escrita 5.000 anos atrás, uma cultura diferente, uma geografia diferente, uma época diferente, para um povo diferente, e a gente tem que entender, a primeira coisa é que a Bíblia não foi escrita para a gente, e se não foi escrita para a gente, precisa ser lida com os óculos de para quem ela foi escrita e fazer o que nós chamamos de abismo hermenêutico, entender a sua mensagem inicial e transferirmos essa a mensagem inicial para os dias de hoje. Isso não é fácil e não será feito sem muito estudo. Nem todo mundo é teórico, mas todos precisam buscar ferramentas básicas para que as suas igrejas sejam fundamentadas, seja ela a igreja de 50, a de 200 ou a de 2.000. Então, o conselho que nós damos aqui é busque ferramentas. Nós estamos buscando, nós estamos querendo incentivar. Só trabalhar, às vezes, o que fica muito subjetivo, eu entendo que o painel tem que direcionar também
uma questão prática. Então, vá a irmãos que já trabalham fundamento bíblico, que não é, nós não temos seminário no Céu da Terra, e peça ajuda. Diz, meu irmão, como que lê Levítico? Como que lê Números? Ajuda, porque eu quero pregar lá na minha igreja, sem falar que a palavra de Deus não fala. Então, eu acho que a humildade é um princípio bom para nós pastores direcionarmos teologicamente os nossos irmãos e reconhecendo que Deus deixou um livro que é complexo, que só será entendido com muito esforço e com muito fruto do Espírito, mas só o Espírito também não vai direcionar a gente ao que de fato Deus tem. É preciso um esforço natural para que a nossa mente seja renovada através de fundamentos, de pessoas que estão trabalhando para que a igreja evolua no entendimento, para que chegue até a sua praxis transformada. Muito obrigado, Daniel, Eres, Ari, César, Paulo Júnior. Nós vamos estar aqui, espero que você desfrute deles. Essa ideia é instigar você, quem sabe, sentar com esses homens e contar mais, absorver mais daquilo que ele pode. Aproveita esse momento, né? E a gente tem nosso próximo painel, mas a gente chama agora um vídeo que vai ser... Só um minutinho antes do vídeo, aí, 1 segundo mesmo. Irmãos, um critério simples de avaliação: crescimento não é opção, é mandamento. Deus abençoe e disse: agora você cresce, multiplica, aumenta e ocupa a terra. Uma forma simples de você avaliar se está funcionando é se está crescendo. Porque quando você leva um menino médico, ele não vai perguntar o que você está dando para o menino, o que ele está fazendo, se está fazendo ginástica. A primeira coisa que o médico vai fazer é pegar o seu menino, colocar ele numa fita métrica e uma balança. Se ele não tiver um peso correspondente, uma altura correspondente, então ele vai avaliar com você o que você está fazendo. Então é o seguinte, tem que crescer, ainda que seja. É uma igreja de 50, mas ela tem saúde para encher a terra com a igreja de 50. Ou ela vai passar a fase de 50 e vai virar uma igreja de 100. Mas a ordem é, uma vez abençoado, tem que multiplicar e crescer, porque não tem um jeito de encher a terra. Então, uma das formas de você avaliar se está funcionando é se está crescendo. Se a sua igreja tem vitalidade, ânimo, alegria e vontade de expandir. Se tudo que ela sente é desejo de ficar ali curtindo, numa coisa introspectiva, virada para dentro dela, está doente. É isso aí. E lembrar o seguinte, alguns aspectos, eu vou ser bem sincero, não é a realidade de todos, mas tem muitos líderes com preguiça. Exatamente isso, preguiça. Eu não quero mais trabalho, então eu traduzo isso numa espiritualidade enganosa. Então nós queremos estimular você a cumprir o que Deus tem para sua vida. Então está aqui os homens que podem ajudar na sua faixa de igreja. Aliás, o amor foi trabalhadores, né? Do trabalho para o trabalho. Vamos lá, muito obrigado.